ficar mal, paciência, estou sempre a beber água, Leonor. Olá, boa noite a todos. Cá estamos uma vez mais no nosso Teen On Talks. Desta vez o nosso tema são as amizades tóxicas e hoje temos o gosto de estar também com uma convidada especial. É a primeira vez, mas de muitas, espero eu, a Marisa Rosa. Olá, Marisa. Olá, boa noite. Agradeço à Silvia e à Leonor por me terem convidado. A minha mãe já participou e eu, assim que ela me disse que tinha participado, eu disse: eu quero participar, nem que seja uma vez, porque eu acho super interessante estes assuntos, acho super importantes de abordar. Principalmente, todos os assuntos até agora foram apenas 3, mas pronto, isto é o terceiro, mas já acho super importante. O de hoje é as amizades tóxicas e eu acho que é super importante falarmos sobre, porque acho que as amizades influenciam muito no nosso dia-a-dia, no nosso humor, na nossa maneira de ser, até na maneira como nos apresentamos ao mundo, digamos assim, como as pessoas nos veem. Obrigada, Marisa. E já agora passo a palavra. Boa noite, Jorge. Uma vez mais, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Silvia, boa noite, Leonor, boa noite, Marina e aqueles que nos estão a ouvir. Uma vez mais, muito obrigado, é um prazer estar novamente aqui. E de facto, aqui a introdução que a Marina fez foi interessante, vai muito encontrar aquilo que eu iria iniciar. Isto porque depois do impacto que nós tivemos aqui a falar sobre relações abusivas nos namoros, a doutora Silvia e eu percebemos que havia aqui um elefante na sala que precisávamos de abordar, que são realmente as amizades. Eu acho realmente um excelente tema, porque as amizades tóxicas é uma progressão natural e acho que muito necessária, porque o abuso nas amizades é muitas vezes aqui o treino, entre aspas, e o precursor para relações amorosas abusivas no futuro. Além disso, eu julgo que é um tema muito mais subtil e difícil de identificar para os pais. Eu, como enfermeiro, o meu foco continua a ser a autonomia, mas agora mais aplicado à autoestima e à identidade social do jovem, do adolescente. Eu, no domicílio, vejo muitas vezes que o maior obstáculo à recuperação de um jovem, por vezes, não é a lesão física, mas sim aqui o peso das amizades que o rodeiam. E uma amizade abusiva, no meu ver, funciona como uma âncora. Ou seja, ela trava o crescimento, consome aqui a energia vital, anula a identidade do jovem. E se nós na reabilitação física trabalhamos para que a pessoa se mova pelas suas próprias pernas, logo o invés deste cenário é numa amizade tóxica, o jovem deixa de se mover pelas suas próprias ideias, os valores, isto tudo para não desagradar um grupo ou não desagradar um amigo. E eu julgo que hoje vamos falar sobre como detectar quando um amigo deixa de ser um apoio e passa a ser aqui um agente de incapacitação. E acho que vamos conseguir aqui aprender também a ler alguns sinais com dois elementos fulcrais do target de que estamos a falar, ler aqui os sinais que o corpo dá quando uma amizade nos está a adoecer. Porque eu acho que muitas vezes focamos-nos nos namoros, mas as amizades tóxicas podem causar aqui danos muito profundos na autonomia e até mesmo na saúde mental dos adolescentes. Bom, antes de mais, dizer que é Marisa. A mãe é que é Marina. É natural, já deve ter havido essa troca imensas vezes, não é, Marisa? Pronto. Eu queria começar já o nosso tema por uma abordagem que foi feita relativamente à pequena promoção que eu fiz. Eu coloquei um vídeo, como muitas pessoas assistiram, e foi curioso que num dos comentários aparentemente não foi perceptível realmente a toxicidade daquela amizade, sendo que eu escolhi precisamente aquele excerto do filme porque
importa dizer que nas amizades e em qualquer relação tóxica nem sempre essa toxicidade é evidente e em pequenos aspectos são pequeninas coisas que nos fazem perceber que realmente se calhar aquela relação, independentemente do intuito da mesma, seja de namoro ou neste caso de amizade, de que forma é que aquela relação efetivamente nos pode ser prejudicial. E entre muitos outros aspectos, que eu gostava depois também que nós falássemos um bocadinho, tem um comentário de uma das meninas para a outra que é: és tão sensível, como se, não te posso fazer nada, que és muito sensível. A Leonor ainda pouco disse, portanto eu gostava que me dissesses se consegues reconhecer nesse comentário, se achas que é um comentário natural, ajustado, saudável, ou se efetivamente nós conseguimos olhar para isto e perceber ali um sinal de alarme que nos pode levar realmente a identificar toxicidade naquela relação. Eu acho que há casos e casos, mas no caso deste vídeo acho que era um bocado evidente que era uma amizade tóxica, pois acho que estava evidente que ela estava desconfortável, não queria fazer, não disse que não, e não é ser sensível, é impor limites, que muitas vezes não fazemos, e acho que foi importante impor limites, e a partir do momento que não os respeitam, temos que se calhar ficar um bocado mais alertas, porque não somos nós que estamos errados, é a pessoa que não nos quer ouvir e não quer aceitar a nossa posição que está errada. Acho que é importante realçar isso. Uhum. Eu já darei a minha opinião, mas passo então a palavra à Marisa. Então, sobre o vídeo, acho que às vezes não percebemos, por exemplo, no vídeo estava um pouco camuflado, como a Silvia disse há bocado, não, acho que foi o Jorge, desculpe, disse que às vezes é um pouco difícil de identificar quando uma amizade é realmente tóxica. Às vezes começa com coisas pequenas, como no vídeo de, pronto, és tão sensível, ou de tentar obrigar a amiga a fazer tal coisa, como era pular do coisa, pronto, já não me lembro, pular de onde elas estavam para a água. Uma rocha, sim. Uma rocha, sim, pronto. E pode ser entre qualquer outra coisa, seja de vamos a algum sítio que eu não me sinta confortável e que a minha amiga está-me a obrigar a ir só porque ela quer que eu vá. Acho que às vezes, claro, como a Leonor disse, há casos e casos. Pronto, eu também acho isso. Há coisas que podem ser alguma brincadeira ou assim, mas se for muito repetitivo e se for com um tom às vezes até arrogante ou irónico, pode já se ver um pouco essa toxicidade. Pronto. Jorge, e então, como é? É brincadeira? Como é que nós conseguimos descobrir ou identificar, não é? Uma vez que tanto a Leonor como a Marisa disseram que há casos e casos, então como é que nós sabemos ou não sabemos? Aqui a Marisa tocou num ponto, mais uma vez, e é Marisa, não é Marina, peço desculpa. Que era uma pergunta que eu tinha para as duas, e eu acho que não gosto de responder com questões, com perguntas, mas é digamos, algo que eu gostaria de saber, onde é que vocês traçam a linha entre a parvidade, entre aspas, a parvidade saudável entre os amigos e aquilo que é realmente a humilhação. Se vocês acham que os jovens têm a coragem de dizer, epá, não, para, isso magoa-me, isso faz-me sentir desconfortável, ou há medo de passarem por ser sensíveis demais, por serem uns cromos, e eu acho que há uma diferença entre ser líder e ser aqui o manipulador, e muitas das vezes o que nós vimos é aquela pessoa que está, digamos, é como se fosse um vampiro de energia, está a sugar aqui energia, a criticar, a manipular,
sempre com o intuito de que as coisas sejam feitas da forma que ele pretende, e não com o interesse, não com empatia, e como nós vimos no vídeo, a outra jovem foi ridicularizada porque não fez aquilo que os outros queriam, mas não foi capaz de dizer isto para mim não é confortável. E muitas das vezes aquilo que eu vejo é que há um medo de exclusão. Há aqui o medo de exclusão e por isso muitas das vezes o adolescente com esta vampirização, digamos assim, de energia, o adolescente parece exausto após estar com os amigos, fica com sintomas de fadiga, tem aqui um comportamento camaleão, que é de repente o jovem muda radicalmente de gostos, de linguagem, de valores, apenas para ser aceito por um grupo ou realmente por aquele amigo. E isto é um sinal de alerta para uma perda de autonomia, claro. E deixo essa questão à Leonor e à Marisa, que é onde é que vocês distinguem realmente aqui eu digo parvidade, entre aspas, pronto, a parvidade normal e realmente a humilhação. Porque eu tenho esta visão de adulto, de enfermeiro. Agora, no vosso ambiente, no vosso contexto, como é que vocês identificam isso? Porque é muitas vezes difícil, tal como nas relações amorosas abusivas, e transmitir-vos que aquilo está a ser uma relação abusiva, está a ser uma amizade tóxica. Eu não sei como é que na vossa escola, no vosso grupo de amigos, se vocês notam que existe sempre alguém que manda mais, e na opinião dos outros. E depois, como é que o grupo reage quando um apenas decide ter uma ideia própria, uma ideia diferente, e não quer participar em algo? O grupo decide algo e não quer participar. Por isso é que eu vejo aqui muita diferença entre líder versus grupo, o manipulador. E saber aqui onde vocês distinguem, porque há aqui uma diferença brutal, quer dizer, estão em lados opostos. Leonor, queres responder? Sim, eu acho que no meu ciclo de amigos também somos mais novos e acaba por se calhar ser um bocado mais difícil eles perceberem que estamos a impor um limite, porque ainda não somos assim com muita maturidade nem nada do género, então torna-se um bocado difícil eles perceberem quando é que é o nosso limite. Então vamos sempre um bocado para a brincadeira. Acho que não há muitas essas exclusões, porque pelo menos no meu caso somos todos um grupo e não há exclusões, e se não quer fazer não o faz, mas acabamos sempre por ficar um bocado com medo de dizer que não queremos fazer, porque vemos toda a gente a ir e se calhar depois temos medo de ser excluídos por causa disso, por mais que se calhar saibamos que não vai acontecer. Mas é sempre um bocado complicado, pelo menos no meu caso, pôr limites, porque é tudo uma brincadeira, ainda somos mais novos, é brincadeira, querem ser os engraçados da turma e às vezes isso pode nos magoar e estarmos a tentar pôr limites e se calhar não nos ouvirem, acabamos por ficar mais chateados, eles não percebem porque não querem perceber ou porque não têm tanta maturidade. Marisa. Então, eu gostei da perspectiva da Leonor, até porque eu neste momento... Eu toda a minha vida sempre me dei com pessoas mais velhas, só que as minhas amigas que eu tinha saíram todas da minha escola e eu passei a andar com gente mais nova. E às vezes digo que me irrita um bocadinho, até porque eu sinto que mudei imenso dos 14 até agora. Até do ano passado até agora eu sinto que mudei imenso. Acho que dos 15 para os 16 foi o ano em que eu mais mudei. Sinto que cresci em certas coisas, mas eu tenho amigas mais novas, uma que tem 14, e ela às vezes tem atitudes que me irritam um pouco nessa questão de levar tudo para a brincadeira. E respondendo à pergunta do Jorge, para mim, acho que dependendo da situação em que dizemos, por exemplo, na questão de és tão sensível, acho que depende da conversa que estivermos a ter e da situação que seja.
Acho que se for, por exemplo, eu estou a ver a minha amiga, como no vídeo, estava extremamente desconfortável, e ela disse, és tão sensível. Acho que aí já é o ponto mau. Mas, por exemplo, se for uma amiga, por exemplo, que está a fazer um drama, mas a brincar, e eu digo, és tão sensível, aí é uma brincadeira. Pronto. Mas eu gostei da perspectiva da Leonor, porque é interessante. A mim irrita-me às vezes levar as minhas amigas levarem tudo para a brincadeira, e é importante ver que elas às vezes não fazem isso por mal, e às vezes é apenas da idade apenas, e não é mais que isso. Eu arriscava-me então a dizer, e eu acho que é um ponto que é importante nós também transmitirmos para quem nos está a assistir e para vocês também, que são adolescentes, e daí eu e o Jorge termos considerado ser tão importante ter aqui dois elementos tão representativos, não é, da adolescência, porque este é um podcast virado, destinado e exclusivo para adolescentes, termos um elemento com 14 anos e outro com 16, não é? Porque, parecendo que não, mas 2 anos nas vossas idades faz muita diferença, não é? Tanto em termos de experiências como de maturidade, apesar das pessoas serem todas diferentes umas das outras. Mas importa dizer que, independentemente de vocês terem ou não razão, é mesmo fundamental que se façam respeitar, porque ninguém tem que lidar com o desconforto, não é? Ninguém tem que viver no desconforto, nem tem que se sentir desconfortável para poder estar integrado num grupo, para poder ser aceito no grupo. E como vocês disseram aí bem, não é? Às vezes o facto de se querer ser gostado ou querermos estar integrado juntamente com os nossos pares faz com que permitamos ser ridicularizados, humilhados, achincalhados, às vezes até ir a determinados limites que, quando depois olhamos para trás, percebemos que nós próprios fomos longe demais e que aquilo que as outras pessoas têm para nos proporcionar não valem a pena todo essa falta de respeito por nós próprios. E isso, a meu ver, e pedirei já de seguida a opinião ao Jorge, a meu ver, é essa a grande diferença. Às vezes há esta subtilidade, e daí eu ter achado tão importante aquele vídeo, porque nem sempre... Porque quando é uma coisa muito evidente, não é? Quando é um maltrato, vamos dizer assim, muito evidente, obviamente que é mais fácil nós nos afastarmos daquela pessoa ou daquelas pessoas. O grande problema e aquilo que se torna mesmo preocupante em qualquer relação é nós, por vezes, não percebermos onde é que está a toxicidade. E estou só a brincar, que também foi referido no filme, é uma forma é quase como um teste. Eu vou-te tratar mal e, dependendo da tua reação, eu vou dizer que era só a brincar, não é? Se tu aceitares, muito bem. Se tu não aceitares, eu vou dizer que é a brincar. Isto também nos dificulta perceber se realmente aquela pessoa nos queria mal ou não. A grande diferença, a meu ver, e é um sinal, penso eu, que para todas as pessoas e para todas as relações, é que, obviamente, que existem situações que são pontuais, não é? Só uma vez e em determinado contexto e com uma determinada intenção, e depois há tudo o resto que são as repetições, estarem sempre a dizer a mesma coisa, estarem sempre a tentarem fazer-nos sentir mal, haver não só uma repetição, mas também uma intensidade, não é? As coisas também serem cada vez mais gravosas e mais profundas no sentido de deixar o outro desconfortável. O que é que achas, Jorge? Eu estou atento àquilo que estão a dizer e por isso vou pegar novamente em 2 coisas que disseram. Uma que a Marisa disse e outra que a Sílvia disse num anterior programa, não neste contexto, que teve aí sim com a Marina, a mãe da Marisa, certo? A Marisa falou que eu mudei imenso dos 14 para os 16 e sinto que cresci. Acho que aquilo que tu realmente vês aqui é que notas que as tuas amigas não têm tanta maturidade como tu. E a Sílvia disse no anterior programa, precisamente com a Marina, que a idade não é maturidade. De facto, não é, porque vimos aqui a Leonor com 14 anos e vimos claramente com uma maturidade e com uma desenvoltura de discurso que se nota que tem aqui
uma maturidade muito superior a muitas pessoas da faixa etária da Leonor. Mas realmente esse clichê, que é muitas vezes utilizado, que é um teste, eu estava a brincar, é mesmo, é testar limites, é fazer aquela coisa do vamos testando, vamos fazendo, e eu posso-vos dar um exemplo de aqui, ficcionando um bocadinho para manter aqui o sigilo profissional, mas imaginem aqui um jovem, aqui que eu estou a acompanhar no domicílio, isto aqui a progredir aqui a ajudá-lo a progredir aqui na sua autonomia, a recuperar de uma lesão, e que ele está sempre a ser bombardeado por mensagens dos amigos, não a incentivá-lo, e depois dizem que estamos a brincar, tu agora estás coxo, a bombardeá-lo com mensagens a ridicularizarem-no, por estar em casa a recuperar, por estar naquela situação. O amigo aqui não está a respeitar nem o tempo de recuperação, nem o estado, e usa aqui a culpa para controlar o jovem. Aqui a amizade, obviamente, está a ser um obstáculo à reabilitação e está a ser algo tóxico. Porque a Marisa há pouco estava a dizer uma coisa, é quando, por exemplo, uma amiga minha sei que está ali a sofrer, eu vou tentar ironizar de forma a tentar dar-lhe ali um boost, dela ficar mais, não tão dramática, não sejas tão sensível. Outra coisa é fazê-lo constantemente, e como a Silvia estava a dizer, e depois aquele velho clichê do eu estava a brincar. Isso acontece em todas as relações, em todas as faixas etárias. Acho que é algo que é humano, está inato ao ser humano. E aí, lá está, a Leonor há pouco estava a dizer, como nós temos pouca maturidade, temos receio de dizer, não, mas vocês têm, ainda somos novos, mas vocês têm a mesma faixa etária, 14, 15 anos, portanto, a mim custa-me ali perceber um bocadinho a dificuldade. Aliás, não me custa perceber, custa-me entender é que esse seja um argumento válido. Que eu não me vou impor porque somos todos novos, mas são todos. Tu tens 14 anos, os outros todos têm 14, têm 15. Ok, a maturidade não é a idade. Mas lá está. Não há de ser por isso, mas por isso é que eu sinto que acho que vocês têm muito, e hoje em dia, e voltamos sempre à mesma coisa, vemos sempre voltar, que é, vocês também depois têm muito medo da exclusão digital, que vos retirem do grupo do WhatsApp, que vos retirem do grupo do Instagram, etc. E que muitas vezes utilizam isso. Hoje em dia já é uma atitude que fazem com frequência, que é criar grupos. Eu criei aqui um grupo com a Leonor e com a Marisa, mas vou excluir a Silvia de propósito para ela se sentir mal. E aí é difícil perceber, não é perceber, é difícil aceitar que o adolescente, que o jovem não veja que realmente essa é uma amizade tóxica e que se deixe levar, e que depois o que vai acontecer é manipulado, e para pertencer a esse grupo, seja digital, seja físico, vai obviamente saltar lá do penhasco para não ser sensível. Isto fazendo aqui alusão ao vídeo que a Silvia escolheu, e muito bem, para este tema. Não sei se fui claro ou se faz sentido para todos aquilo que eu disse. Faz todo o sentido. Eu estava aqui realmente a fazer este apontamento se imaturidade é desculpa, não é? Porque parece-me, e isso são os valores que nós também tentamos transmitir aos nossos filhos, que aquilo que nós só fazemos às escondidas, à partida, é alguma coisa que não está muito bem, não é? E, portanto, eu acho que, independentemente da maturidade, os miúdos destas idades, adolescentes, conseguem perceber o que é certo e o que é errado, não é? Tanto que, muitas vezes, quando estão na presença de outras pessoas, ou quando, por exemplo, os vídeos são expostos, eles efetivamente têm outro comportamento. Quando se fala que imaturidade não é idade, porque efetivamente os miúdos não têm todas as mesmas experiências, também não têm todos a mesma educação e acabam por ter uma perspectiva dos acontecimentos diferente, e nós percebemos isso. No entanto, nós não vivemos em mundos paralelos, não é? Vivemos todos no mesmo mundo, e à partida um adolescente, quando está integrado
num determinado ano escolar, num determinado grupo de amigos, já passou por uma data de situações que percebe que aquelas atitudes possam não ser corretas. Depois há aqui outro ponto, eu falei há bocadinho da questão de nós conseguirmos identificar, porque isto é muito importante passar para todas as pessoas, de que maneira então é que eu consigo identificar se isto realmente é só uma brincadeira do meu amigo e à qual eu não devo fazer um drama, nem devo arranjar um conflito de maneira que realmente ele fique zangado comigo, e aquilo que realmente é toxicidade. E há outro ponto, outra ferramenta que nos pode ajudar também a definir isso, parece-me a mim, que é a empatia, aquele exercício de nos pormos no lugar do outro e pensarmos que se fosse ao contrário, como é que nós nos sentiríamos, não é, Leonor? Sim, eu acho que era importante às vezes as pessoas pensarem o que é que se está a passar, porque às vezes somos rotulados de dramáticos ou de sensíveis e tentam-nos diminuir com adjetivos para desvalorizar a nossa dor, mas se calhar deviam pensar que não, se calhar não é só aquela situação que ficámos magoados. Há mais situações que nós tentámos dizer que não, ou se calhar situações mesmo em casa ou o que for, e se calhar nós não estamos bem. Acho que ser amigo também é estar um bocado atento aos detalhes, estar a tentar perceber se nós estamos bem, tentar ajudar, e acho que quando tentam inferiorizar a nossa dor para manter a piada, para continuarem a ser os engraçados ou para tentar que façamos coisas que se calhar nós não queremos, acho que isso é mais uma vez é um sinal de alerta, porque temos de ter noção e tal empatia e pôr no lugar do outro. É pensar um bocadinho, achas graça, ok? Então se isto estivesse a acontecer contigo, tu ias continuar a achar graça, Sim, não exato. é? Para que a outra pessoa consiga fazer minimamente, porque pode, até posso aceitar, não é? E posso querer acreditar que às vezes no meio da brincadeira não se estejam a perceber, há o efeito do grupo em que um começa a dizer algo menos bom e o outro ri-se e o outro confirma ou insiste, e que às tantas apenas um elemento está desconfortável e todos os outros estão a rir dele e não estão, porque não são eles que estão desconfortáveis, não é? Não são eles que estão a sofrer e portanto podem não ter esta percepção que o outro possa não estar a achar tanta graça como eles estão. Mas a partir do momento que haja um alerta no sentido de eu não quero mais continuar com esta situação, e pensa bem, se fosse ao contrário, se ias achar graça, eu acredito que possa e deva ser um motivo para haver um travão naquilo que está a acontecer, não achas, Marisa? Falaram na questão da empatia e eu acho isso muito importante. E é uma questão de que pelo menos eu vejo que, seja no meu grupo de amigos e mesmo não sendo no meu grupo de amigos, vejo em outros grupos que existe muita falta de empatia. E o que a Sílvia estava a dizer é muito verdade. Às vezes uma pessoa está mal, começam a brincar com aquilo, um elemento, e depois começam todos a brincar e acham graça, e depois lá está, uma única pessoa fica mal ou triste, pronto, com a situação. Eu às vezes sou um bocadinho chata nessa coisa de empatia, porque, pronto, falando um pouco no meu grupo, às vezes brincam com alguma situação, com a aparência de alguém, e eu não gosto. Não gosto, já tivemos muitas chatices por causa disso, por eu dizer que não gosto desse tipo de brincadeiras, tanto de falar de aparência, como, pronto, por exemplo, dessa questão de alguém estar mal e nos brincar com a situação. Eu se calhar sou a primeira a ir defender a pessoa e acabo por, pronto, me chamam sempre, estão sempre a dizer que eu sou a defensora, mas não é para defender a pessoa em si, é a situação em que eu não acho correta, seja com quem for. Tanto, pronto, da situação de alguém estar mal, como da aparência de alguém. Eu não acho justo falarmos, pronto, tanto da aparência como alguma situação que alguém está mal. Isso tem a ver com o quê, Marisa? Não entrando em pormenores, mas tem a ver com teres mais facilidade em te pôr na pele de quem está a ser usado ou brincado, vamos dizer assim, mas que
eventualmente consigas perceber que em alguma situação também estiveste naquela posição e que não achaste piada e isso te impele a proteger a outra pessoa da mesma maneira que gostavas que alguém tivesse tido esse cuidado contigo? Acredito que o tipo de criação que eu tive, pronto, principalmente pela minha mãe, eu sinto que, sim, eu sou esse tipo de pessoa que sabe muito meter-se no lugar do outro. Apesar de que não posso dizer que nunca gozei com alguma situação, só que quando eu o faço, às vezes, porque era o que eu estava a dizer no início, acho que as nossas amizades acabam por influenciar-nos muito e às vezes acabamos por fazer coisas, pelo menos comigo isso às vezes acontece, coisas que eu não gostava tanto, de vez em quando, não digo que seja todos os dias, mas às vezes uma situação que eu estou sempre a criticar e às vezes quando eu reparo eu estou lá a fazê-la. Não sei porque é que isso acontece, mas já o cheguei a fazer. Mas assim que reparo, na próxima vez tento logo lembrar-me para não o fazer. E ultimamente tenho-me lembrado muitas vezes para nunca fazer isso. E sim, eu tenho muito essa coisa de me colocar no lugar da outra pessoa. E sim, também eu já fui mais gordinha e acabavam por às vezes eu usar roupas e nunca chegaram a dizer-me isso na cara, mas eu ouvia rumores de que essa roupa fica muito mal porque és mais gorda. E isso afetou-me imenso em certas coisas. E pronto, eu acabo por colocar muito. E, por exemplo, também, desde que eu entrei para o curso profissional, em setembro, às vezes eu estou muito cansada e estou mal com alguma coisa, ou estou doente, e começam a gozar comigo, ou a dizer, ai, estás sempre cansada, estás sempre a reclamar. E às vezes não é isso, às vezes eu tenho os meus amigos e estou simplesmente a desabafar com eles que estou cansada de alguma coisa, que estou mal por alguma coisa e começam às vezes a chamar de dramática ou assim, a dizer que eu estou a exagerar. E como às vezes eu passo por isso, eu acabo por colocar muito no lugar dos outros. Então agora a minha questão é precisamente essa, como é que nós próprios percebemos se somos nós, neste caso vocês, não é, adolescentes, que estão a ser dramáticos ou se realmente, não é? Porque isso também pode acontecer, pode a situação não vir necessariamente dos outros, não é? Que estão a ser tóxicos, mas pode ser uma questão de dramatismo vosso, Leonor. É assim, eu pergunto a ti porque não és nada dramática. Eu sou um bocado dramática e eu acho que às vezes levo algumas situações que eu não devia me importar tanto e eu levo isso muito a peito. Por exemplo, se calhar uns amigos vão à fila do bar e eu fico sentada com outra parte do grupo e se calhar eu queria ter ido com aqueles amigos que foram ao bar e depois começo a sentir-me excluída e se calhar foi só mesmo eu que não fui com eles ou coisas assim e depois eu fico-me a sentir mal e dramática e eu acho que há coisas que nós também temos de ter noção quando é que há motivo para estarmos a falar com isso sobre eles, de nos estarmos a sentir mal, porque se calhar há coisas que somos nós que às vezes também nos metemos de parte e depois se calhar às vezes é sem perceber. Eu acho que há coisas que devemos falar, que devemos impor os tais limites, mas acho que também há coisas que se calhar somos só nós e pronto, também faz parte da idade, queremos estar em 2 sítios ao mesmo tempo e fazer parte de tudo. E se calhar temos que ver que se não fomos agora ao bar, mas vamos depois na próxima vez e não é motivo para ficar magoado ou o que seja. Bom, Jorge, então faço esta pergunta. Não é mesmo complicado o facto de os adolescentes estão ainda a conhecer-se, não é? Estão ainda a tentar perceber de que maneira é que reagem às coisas, do que é que gostam, do que é que não gostam, com o que é que se identificam, com o que é que não. Muitas vezes até qual é que é o seu papel no grupo, porque nós todos sabemos, pelo menos os mais crescidos, que dependendo do grupo em que nós estamos inseridos, nós temos papéis diferentes, não é? Existem grupos onde nós até conseguimos ser o líder e há outros grupos com muitas pessoas, desculpem a expressão, com muitos galos, em que nós já não somos o líder, nós já somos os seguidores, não é?
E isso não será que também pode ser uma das justificações para haverem estas questões tão impactantes na adolescência, porque a toxicidade das relações na adolescência é muito impactante porque vocês estão a construir a vossa personalidade, não é? Estão a criar a vossa própria autoestima, não é? Estão aqui a reforçar ou não a vossa autoestima e dependendo das pessoas que vocês escolhem para estar ao vosso lado, essa construção de personalidade vai correr melhor ou pior, vai ser mais ou menos saudável. Se vocês próprios ainda estão a descobrir quem são e o que são, e se as outras pessoas vos metem de alguma forma em causa, eu acredito que ainda seja mais difícil perceber se, vamos dizer assim, se o defeito está nos outros ou se está na própria pessoa, não é, Jorge? Sim, nós até podíamos fazer, foi falado aqui de um valor, não é de uma palavra, de um valor, que nós podíamos fazer não um programa, mas acho que uma minissérie, que é a empatia. Isto é transversal a qualquer relação e em qualquer faixa etária, em qualquer idade. E termos aqui o valor da empatia, acho que é o principal para realmente, por vezes vocês próprios, se calhar já estiveram no outro lado de gozar de forma, digamos, mais negativa, não o brincar, mas lá está, a Marina estava há pouco a dizer que realmente tem a questão da empatia, de calçar os sapatos do outro, se me permitem a expressão. Não há aqui mal nenhum em haver um líder, haver um grupo em que haja um líder, um grupo de trabalho, um grupo... Não, aliás, até convém que haja um líder. Agora, um líder não é propriamente alguém que nós possamos seguir de forma cegamente, e aí já não é um líder, é um manipulador. E estando vocês numa idade em que estão a descobrir coisas, estão a descobrir valores como a empatia, ainda não conseguem distinguir um pouco o que é realmente o abuso de realmente a relação saudável. E há pouco a Leonor estava a dizer que, pois, como nós temos pouca maturidade, nós não nos conseguimos impor. Ora, tem pouca maturidade no vosso grupo de 14, 15 anos, mas a vossa imaturidade vocês conseguem se impor com os adultos, os pais, vocês daí conseguem. E porquê? Porque sabem que não vão ser excluídos. Por mais que tu te imponhas, tu digas que não, eu não vou fazer isso, não concordo que seja feito dessa forma, ou não me digas isso, mãe, porque estás-me a incomodar, vocês conseguem dizê-lo. Quem diz à mãe diz ao tio. É a mesma coisa. Mas não dizem a um colega. Até porque há um termo que hoje vocês utilizam muito, e eu vejo isto, tenho sobrinhas das vossas idades, também bastantes mais velhos, que é o tratarem-se por manos. E vocês assumem aquela palavra como uma relação mesmo. É humano, humana. Vocês sofrem uns pelos outros, mas já não naquele contexto de empatia, já é no contexto de tem que ser porque é fixe. Eu vou seguir por aí. E por vezes, quando eu tenho pacientes nessa idade e que estão nessas encruzilhadas, Jorge, você tem que me pôr bem rápido, porque eu não vou com este gesso, eu não vou. Eu agora vou ter que colocar o quê? Uma bota? Não, nem pensar nisso. E o quê? Uma fita? Não, meta uma fita preta, não meta uma fita azul, ou não meta. Lá está, é os outros, mas realmente isso é que depois nos vai definir como seres humanos, como adultos. Isso vai crescer connosco. E nós temos que ganhar essa autonomia, nós temos que ganhar esse amor próprio. Vá. Eu achei muito engraçado há pouco, e não peguei nisso, porque entretanto passou-me, e como não apontei, a Leonor dizer isso, porque nós ainda somos novos e não temos capacidade de nos impor. Não, vocês não se querem impor porque têm medo de ser excluídos. Agora, já pensaram se aquilo que estão a seguir é realmente aquilo que vocês querem? Ou por vezes vão
seguir só porque é fixe e não interessa saber onde é que aquilo vai dar, interessa é seguir, porque não faz sentido nós sermos colocados de parte, seja na fila para o bar, na fila para o refeitório, seja para uma festa. Esse vosso receio de serem. Todos nós temos receios de ser banidos ou de ser excluídos de algo. Todos nós temos, isso é humano. Agora, é claro que com a maturidade, que a Marisa há pouco falou, nós vamos percebendo aquilo que é bom, positivo, benéfico ou não para nós. E depois, da mesma forma que é porque é engraçado, vocês essa maturidade já têm. Atenção que eu não estou a criticar, estou a ser só factual e não estou a criticar nada. Eu já tive a vossa idade, não nasci com 50 anos. Eu, a Sílvia, nós tivemos a vossa idade. E eu também não gosto de utilizar esse termo de teste do no meu tempo. Epá, não. Isso também não gosto de utilizar isso, porque são coisas diferentes. As coisas vão evoluindo. Até porque se nós, pelo menos falo por mim, se eu na vossa idade houvesse WhatsApps, Instagrams, Facebooks, etc, muito provavelmente fazia asneiras como vocês. Ou piores ainda. Provavelmente, não sei. Haviam outras coisas. Mas, da mesma forma que a Leonor, qualquer um de vocês, não se consegue impor perante o vosso grupo, que são todos da mesma idade, mas já conseguem perante um adulto, se esse tiver uma ligação convosco, vocês sabem que não vão ser com toda a certeza excluídos, mesmo que o pai diga que eu vou-te pôr num colégio, sabem que isso não vai acontecer. Como é que vocês aceitam? Porque vocês já viram casos, de certeza absoluta, em que um amigo parece querer o bem do outro, mas depois, na verdade, está sempre a criticar as suas vitórias, ou a tentar que ele não se destaque. Ou seja, muitas vezes os jovens não identificam essa inveja como uma forma de abuso. E como é que vocês veem, ou se veem com bons olhos, a intervenção de um pai ou de um profissional de saúde, como um psicólogo, como um enfermeiro, e dar aqui outras alternativas, outras opções, mas como é que vocês veem isso, a nossa intervenção, para vos alertar ou simplesmente conversar, perceber aquilo que vocês estão a passar? Leonor. É o quê? Porque é que é diferente? Porque é que há essa dificuldade? Eu acho que no fundo já foi aqui dada a resposta, mas foi só a opinião das outras pessoas. Porque é que há essa dificuldade de impor limites com os amigos, que são pessoas das vossas idades, e depois com os mais velhos, com os pais, não é? E às vezes com outras pessoas, vocês parece que não têm assim essa dificuldade tão grande em dizer aquilo que pensam e aquilo que vos desagrada e que vos desconforta. Porque os pais é aquela coisa, por mais que nós discutamos ou o que for, ou se chateiem, o que seja, acho que temos sempre aquele conforto e não vamos ficar chateados internamente, ou não dá para, se formos menores de idade, nós não vamos sair de casa e parar de falar com os nossos pais, eles vão estar sempre a ouvir-nos, vão estar sempre, querendo ou não, vão-nos tentar ajudar, e se nós impormos o limite, eles vão nos querer ouvir e tentar mudar, se calhar, para ir ao nosso encontro. Agora, os nossos amigos, muitos, se calhar, são passageiros, principalmente na nossa idade, e se calhar pensando, daqui a uns anos já nem vou estar com ela, vou estar agora a dar importância, ou também ainda são novos e também não querem saber porque é o outro. Muitas pessoas nesta idade querem saber de si, se calhar não se importam tanto com o que os outros estão a pensar ou até mesmo passar, e então acabam por ignorar totalmente aquilo que estamos a dizer, ou dizem que ouvem, mas depois voltam a fazer a mesma coisa, enquanto os adultos se calhar têm uma perspectiva diferente e sabem o que é que são limites, porque acho que também muitos jovens não sabem o que é que são limites ou como respeitar os limites. E também eu acho que há aí algo muito definitivo, que é nós nem sempre ficamos contentes, não sei se tu tens noção, não é? Quando há essas respostas, mas há vocês sabem que isto é uma relação que não vai terminar, não é? Lá está, como o Jorge disse, apesar de nem sempre estar tudo bem e de haverem algumas questões.
Nas amizades, penso que existe também um bocadinho essa pressão e esse peso de se eu contrariar esta pessoa, se eu não quiser fazer aquilo que esta pessoa diz, ela pura e simplesmente deixa de ser minha amiga para sempre. Não há, se calhar há aquele receio de não ser apenas uma diferença de ideias, não ser apenas uma discussão, mas sim de ver, como se diz agora, não é, aos jovens, um cancelamento e ficarem totalmente excluídos, não só relativamente àquela pessoa, mas depois essa pessoa começar a minar todo um grupo e não se perder só aquela pessoa, às vezes que até nem se gosta, porque aquela é facilmente identificável como alguém que não se quer tanto ser amigo, mas porque se sabe que ela tem bastante influência no grupo e que vos pode minar também relativamente aos outros, e depois não se perde só aquela pessoa, mas vai-se perder outras pessoas também, vai-se perder oportunidades de estar com os outros amigos, vai-se perder convites para eventos onde os outros amigos também estão. Achas que isto faz sentido? É assim? Sim, acho que faz sentido, porque, querendo ou não, como estavam a dizer, há sempre um líder, assim por dizer, há sempre uma pessoa que se calhar é mais ouvida que outros. Por exemplo, no meu grupo somos 2 meninas, se calhar nós somos mais fácil de ser ouvidas do que se calhar um rapaz no meio de tantos rapazes. E então acho que há sempre alguém que consegue ser mais ouvida facilmente, e então nós sabemos com quem é que podemos nos chatear assim, uma discussãozinha, e quem se calhar não devemos nos chatear ou dar menos importância também para não haver problemas. E eu acho que os jovens têm muito medo de arranjarem confusão ou se chatearam e pôr os tais limites ou dizer qualquer coisa a uma pessoa que se calhar tenha assim mais poder no grupo, porque depois essa pessoa pode influenciar os outros todos, e depois hoje em dia os jovens não sabem estar sozinhos, porque toda a gente tem um grupo, toda a gente tem amigos e toda a gente quer estar em um lugar, quer ser inserido num grupo. E então, para não estar a ser excluído e para não estar a ficar sozinho, porque não sabem o que é ficar sozinho, não sabem o que é que vão fazer se estiverem sozinhos, e então até preferem não dizer aquilo que acham, preferem não impor, não dizer o que sentem, sim, impor os limites, porque não querem ficar sozinhos, querem ter, querendo ou não, querem estar acompanhados, por mais que não gostem daquela companhia, não querem ficar sem o grupo, não quer, porque senão é desconfortável também para nós. A dor de estar sozinho é superior à dor de ser gozado ou de não serem respeitadas as suas ideias? Sim, porque de fora as pessoas veem, mas tem um grupo, tem tudo mais, por mais que sejamos excluídos dentro, as pessoas de fora acham, tem muitos amigos, tem aquele grupo grande, está bem. E se calhar isso também não é mais importante. Agora, se virem uma pessoa sozinha, não veem aquela pessoa que sabe impor limites, sabe aquilo que quer, sabe estar sozinha, veem a pessoa que é excluída, se calhar fez alguma coisa, ou se calhar é mais croma, assim por dizer. Até é vista como esquisitinha, exatamente, não é? porque sabe estar sozinha, e acho que é um bocado desconfortável para a pessoa que está sozinha, e é sempre bom ter um grupo. Marisa, é assim também para ti? Sim, eu vou ter que concordar. E a questão do Leonor estava a dizer, acho que os jovens hoje em dia não sabem estar sozinhos. Eu acho que hoje em dia, e eu acho que, não sei, não vivi, mas acho que em todas as gerações deve ter havido essa questão de queremos integrar-nos num grupo, em não queremos estar sozinhos, em não queremos nos sentir excluídos. Mas eu acho que devia haver essa certa evolução de aprendermos a impor os nossos limites, mesmo acabando por ficar mais sozinhos. E acredito que é difícil, porque apesar de haver esses grupos, é difícil ficar completamente sozinho. E acredito também que isso nunca chega a acontecer completamente. Acho que vai haver sempre alguém que acaba por ser nossa amiga, mesmo a nossa colega. Sozinho completamente acho que nunca ficamos, na minha opinião. Mas essa questão de estar num grupo, de ter sempre alguém connosco, acaba por nos sentir mais integrados.
E acho que isso é difícil aprender a impor os nossos limites. Aprendi há pouco tempo, não posso dizer que me imponha em tudo, mas alguns limites já sei pô-los, graças a Deus. Mas é difícil percebermos que também temos que nos respeitar a nós. Apesar de que impor-nos vai sempre causar alguma discussão, vai sempre, principalmente uma pessoa que sempre aceitou tudo, quando começa-se a impor, acaba por ainda haver mais discussão, haver mais porque é que sempre aceitaste e agora estás a negar? Ainda é mais complicado. Jorge, e então? É assim, tenho uma pergunta para a Sílvia. Aquilo que eu estou a ouvir e faz. Eu próprio fico aqui com a necessidade de perceber aqui como ajudá-los. Isto na ótica da psicóloga e da mãe, porque tem aqui as duas vertentes. A Marisa estava a falar que em todas as gerações. Pois, eu vou-vos dizer um segredo, não sei se a Sílvia concorda comigo, mas eu vou-vos dizer um segredo. Em todas as idades, pelo menos até aos 50, há essa questão de nós termos que pertencer a algo, aquela coisa de mas ele não tem amigos, não tem. Ou seja, isso é estarmos a fazer aqui um show-off, estarmos aqui a fazer temos que passar uma imagem. É muito aquilo que nós vivemos e que vimos nas redes sociais. É passar uma imagem que não interessa se nós estamos a sofrer ou não. Interessa é que aquela pessoa, como é que nos vê. Mas a Marisa falou numa coisa que é muito importante, que é respeitarmos a nós. Onde é que vocês aqui têm noção que estão a perder o respeito por vós? Ao querer pertencer a algo em que eu também gostava muito de vestir a mesma camisa que vestia há 30 anos, as mesmas calças, gostava muito, mas não consigo, porque é desconfortável. Portanto, eu não me vou estar a inserir num grupo, porque também já evoluí, também fui crescendo, só porque sim. E eu queria perceber, porque vocês, eu vejo-vos a sofrer. É isso que muitas das vezes eu vejo com pacientes meus, é que vejo-vos a sofrer, mas têm que fazer aquele esforço para estar naquele grupo, para ver a forma como são vistos por fora. Portanto, aquilo é uma montra, não interessa como está o armazém, interessa é a montra, interessa é fazer aquela selfie, etc. Eu estou a incidir muito nas redes sociais porque acho que 90% das vossas vivências é virtual, não é tanto a parte física. Como é que nós, Sílvia, podemos ajudar estes jovens a perceber que realmente aquilo que eles estão a passar é um sofrimento, é uma incapacitação que está a dificultar de desenvolver de forma natural e benéfica. Porque a forma que eu tenho realmente de abordar é fazer exemplos práticos, é mostrar, é levá-lo à realidade. Isto antes de fazer caixinhas aos pais, como é óbvio, não é? Até porque não faz muito sentido aqui quadrar. E já agora, antes de terminar, é algo curioso, porque muitas das vezes é com isso com que eu me deparo. É os pais não se aperceberem e os pais não saberem lidar com isso. E muitas das vezes é aquela falta de segurança que têm, que é, o meu filho está bem porque está ali no quarto. Se estivesse na rua, há estranhos, pode passar um carro, pode haver N coisas. No quarto não há problema. Mas está agarrado a um telemóvel onde está com milhões de estranhos, onde podem entrar milhões de estranhos naquele quarto. E aquilo com que eu me deparo é realmente maior dificuldade de lidar com os pais desse adolescente do que propriamente com o adolescente e fazê-lo ver, não, tu não estás, não vale a pena estar a tentar integrar-te em algo que te faz sentir desconfortável.
Por vezes é mais a dificuldade de fazer os pais... aquele velho clichê, isto é da idade, isto vai passar, é como... Olha, estamos a passar uma época agora dos vírus, que os miúdos apanham febre, vomitam e os médicos dizem, isto é um vírus, não se consegue identificar, é um vírus. E é um pouco isso que eu muitas vezes, mas isto sabe, Jorge, isto é da idade, ele mudou, isto é da idade, isto depois passa. E a pergunta que eu deixo realmente essa, como é que nós, mais do que lidar com os adolescentes, ou tanto como lidar com os adolescentes, lidar com os seus progenitores, os seus pais, os seus cuidadores, e ajudá-los eles próprios a perceber que o caminho não é esse e que se estão a querer integrar em algo apenas e só por uma questão de imagem, não por uma questão de vivência, uma questão de tirar fruto disso. Bom, então, é inevitável, não é? Há muitos outros temas, mas penso que é inevitável um dos próximos temas ser efetivamente as redes sociais. E aproveito já para convidar todos, quem quiser participar, eu acho que é mesmo muito importante termos a ótica, principalmente dos principais utilizadores, não que os adultos também não o sejam, e às vezes apontam muito o dedo como se fossem apenas os adolescentes, mas os adultos também o fazem e são, infelizmente, maus modelos. Importa realmente fechar aqui o nosso tema, já estamos mesmo quase a terminar, dizendo que aquilo que nós podemos fazer pelos nossos jovens é ensiná-los a crescer, não é? Porque se nós falamos aqui de maturidade e da importância da maturidade para fazer boas escolhas e para conseguir perceber o que é mau para si próprio, então somos nós, os adultos, os orientadores, os educadores, a transmitir esses valores e a ajudá-los a perceber-se a si próprios. Não há nada de mal em não nos identificarmos com as outras pessoas, em pensarmos de maneira diferente, em sermos os tais cromos ou as tais pessoas esquisitinhas, porque nós efetivamente somos seres sociais, os humanos nutrem-se de relações e dos outros, não é? É muito difícil estarmos sozinhos, é efetivamente difícil estarmos sozinhos, não é à toa que todos em alguma altura da nossa vida acabamos por nos sujeitar a ter relações que não são boas para nós e como o Jorge disse muito bem, obviamente que existe uma muito maior densidade quando somos adolescentes e já irei também dizer o porquê, mas não significa que ao longo da nossa vida não hajam outros momentos também que nós achamos que já estamos curados e depois voltamos outra vez a lidar e a aceitar pessoas menos boas para nós. Isto justifica-se como? Com situações de fragilidade, se vocês repararem, apesar de serem ainda muito novinhas, foram sempre em momentos de fragilidade que vocês permitiram que pessoas menos boas entrassem nas vossas vidas, porque quando nós estamos mais seguros, quando estamos mais nutridos, quando temos a nossa autoestima melhor, nós somos mais convictos e mais assertivos daquilo que queremos e daquilo que não queremos, não é? E, portanto, se isto vos servir, e acho que serve, é pensar que, primeira coisa, o autoconhecimento, não é? Nós nos conhecermos, não há nada de mal, não há mesmo nada de mal em não pensarmos exatamente igual como os outros, em não querermos as mesmas coisas que os outros e tentarmos realmente enchermos-nos de coisas boas, rodearmos-nos de pessoas que nos acrescentem para que não sintamos que somos obrigados a lidar com outras pessoas, senão mais ninguém nos quer, senão não temos mais ninguém, não é? Isto eu acho que é importante porque, como nós também já vimos, e até vocês, apesar da tenridade, percebem que é tudo uma questão de perspectiva. Houve coisas e situações e pessoas que em determinado momento das vossas vidas foram muito importantes e que depois deixaram de ser, não é? Naquela altura parecia quase que não conseguiam viver sem aquelas pessoas e, no entanto, perceberam que afinal a vida segue e que nós conseguimos seguir. Por último, deixar este ponto, que às vezes não é fácil de entender, mas gostava que pelo menos refletissem sobre isto, é que há sempre muito desejo de nos afastarmos da dor, não é? Da dor do crescimento, da dor de estar só, da dor de ser olhado de lado, mas a dor é importante porque é um termómetro, não é? É aquilo que nos diz que nós estamos no sítio errado, à hora errada ou com as pessoas erradas. É nós percebermos de onde é que vem aquela dor,
se somos nós o que originamos essa dor, ou se realmente foi alguma decisão menos boa e o decidirmos estar com algumas pessoas menos boas para nós, que faz com que efetivamente quase todos os dias ou repetidamente nós acabemos por chegar a casa a chorar, ou estarmos a discutir, ou nos vermos em situações mais desconfortáveis, e portanto essa dor não pode ser só fugir dela, não é? E fazer tudo para não a sentir, mas sim olhar um bocadinho para ela e perceber de onde é que ela vem, porque é que eu me sinto assim, o que é que me faz sentir assim, para que eu possa realmente depois decidir melhor sobre mim própria. Gostava só de pedir uma última palavrinha para nos despedirmos e já agora dar-vos uma dica, não é? Do alto dos teus 14 anos e da tua experiência, o que é que tu podes dar como palavra às pessoas que nos estão a assistir, inclusivamente a adolescentes, que possam eventualmente perceber, e gostava que tivesse servido para isso através deste programa, que se calhar também estão com algumas amizades tóxicas, que os diminuem, que os humilham, que gozam, que são sempre o elemento de chacota e que às vezes não têm então essa coragem para sair dessa situação. Acho que é como a Marisa diz, nunca acabamos por ficar totalmente sozinhos, há sempre alguém. Se vimos que é uma situação que é insuportável, que realmente não nos ouvem, por mais que digamos que não gostamos, que não estamos bem, que parem e não nos ouçam, acho que aí sim temos mesmo que pensar em procurar outros amigos, tentar andar com outras pessoas, por mais que essas pessoas sejam vistas como esquisitas ou não esquisitas, acho que agora é tudo muito à base de aparências, acho que é tentar não ligar tanto, se calhar estou com uma pessoa mais esquisita assim por dizer, mas se calhar ouve-nos, sabe-nos respeitar, é um bom amigo e acho que há situações que realmente precisamos sair desses grupos e tentar pensar menos nas tais redes sociais e postar nas fotos com imensos amigos e pensar mais em nos respeitar, em pôr os nossos limites, até mesmo para nós próprios, porque vamos estar a pôr limites aos outros enquanto nós nem respeitamos os nossos próprios limites. E acho que é importante ouvir-nos e saber até que ponto nós queremos estar sujeitos a estas situações. Antes de passar a palavra à Marisa e ao Jorge, queria só fazer-te uma pergunta e gostava que fosses muito honesta. Achas que em algum momento tu também foste uma amiga tóxica para alguém? Acho que sim, porque é aquela coisa, nós estamos sempre a aprender com os nossos erros. Vejo que se calhar houve alturas que eu era mais líder do grupo e se calhar agora sou, mas não sou tanto, sou assim numa boa posição, mas não era como antes. Sei que se calhar antes eu dissesse alguma coisa iam todos atrás e faziam, e se calhar não era uma assim tão boa amiga. E acho que quando nós percebemos e queremos aquela empatia, se calhar percebemos que nós também já erramos e nós conseguimos ser empáticos porque nós já fizemos aquilo com outra pessoa e depois agora estamos a passar e agora sabemos como é que a pessoa se estava a sentir e se calhar se eu voltar a fazer aquilo a alguém, se calhar já me consigo pôr no lugar da pessoa, mas se nós também temos de ser empáticos com os outros, não é só pedir que os outros sejam empáticos connosco. Marisa, achas que é fácil perceber que às vezes não são só os outros para connosco, nós também somos isso para outra pessoa quando minimizamos, quando não damos importância, quando ridicularizamos, quando impomos a nossa vontade? Achas que é fácil a pessoa tóxica conseguir ter essa percepção sobre si própria? E esta pergunta é mesmo muito importante e foi-nos deixada pela maravilhosa Cristina Sequeira que nos acompanha e eu gostava mesmo que me respondesses, Marisa. Então, eu acho que não é fácil. Acho que às vezes as pessoas que acabam por ser um pouco tóxicas, às vezes não, mas também vem muito da educação que temos em casa, da maneira como os nossos pais são connosco, da maneira como as pessoas são com quem vivemos desde pequenos. E uma pessoa que está habituada com essa toxicidade
está tão habituada com isso que acho que não deve ser fácil perceber quando está a ser, porque para ela às vezes é uma coisa mais normal. Mas claro que, dependendo das pessoas, há algumas mais tóxicas que outras, algumas que não é só pela educação que têm em casa, mas sim pelas influências que têm de outros amigos. Acho que essas pessoas que não foram criadas dessa maneira, acredito que seja mais fácil perceberem, mas isso é a minha opinião. Mas é importante perceber esse erro e admiti-lo e ser capaz de admitirmos para nós próprios que erramos e tentar mudar. Também é importante tentar mudar, porque, por exemplo, às vezes pode ser fácil reconhecer o erro e depois não tentar mudar e continuar igual. E pronto. Mas acredito que uma pessoa que seja sempre habituada a viver dessa maneira, de ouvir esses comentários, acaba por começar a fazer também isso com os outros. E acredito que aí não seja tão fácil da própria pessoa perceber. Eu quero acreditar que a pessoa, quando o faz, não se dá conta, não é? Porque senão deixa de ser imaturidade e passa a ser efetivamente maldade, não é, Jorge? Sim, de facto, nós podemos fazê-lo sem se aperceber, e é imprescindível pegar aqui em duas coisas que foram faladas que para mim acho que são o principal, e isso estende-se a qualquer tema e a qualquer faixa etária, que é realmente o autoconhecimento e aquilo que nós temos em casa, os nossos pais, a nossa formação. E se tivermos autoconhecimento, muitas das vezes, sim, não olhamos para o tal vilão e pensamos em nós que também estamos nós a ser tóxicos, a transmitir aquela toxicidade e aquele abuso e a sermos aquele amigo tóxico. A questão das redes sociais, sim, apoio, que acho que é um tema que nós devemos, sem dúvida alguma, abordar, mas eu acho que é mesmo isso. Nós temos que nos focar no autoconhecimento e pensar que em qualquer fase da nossa vida nós vamos sempre não querer estar sozinhos, mas não confundam nunca a solidão com a solitude. São duas coisas distintas, está bem? A solidão é nós sermos... uma coisa é o vosso grupo não vos querer e mais ninguém vos querer. Outra coisa é vocês não quererem estar naquele grupo. Nós não queremos estar naquele grupo, nós não queremos estar com aquelas pessoas tóxicas que nos incomodam. São duas coisas muito, muito distintas, a solidão e a solitude. Leonor e Marisa, muito obrigado. E Silvia, muito obrigado pelo convite. E continuem, porque realmente estes temas são muito importantes e vocês conseguem muito bem transmitir aquilo que sentem no terreno e aquilo que pensam. E realmente, reforçando só aqui uma coisa que a Silvia disse há pouco, nestas idades nota-se a diferença. Vê-se aqui 14 anos são apenas 2 anos, mas nota-se aqui as perspectivas. Não digo que a maturidade seja muito diferente, mas as perspectivas serem diferentes. E isso é engraçado e faz aqui uma grande diferença. Uma boa noite, muito obrigado e boa noite também a quem nos esteve a acompanhar. Obrigada, Jorge. Vou só deixar só 2 palavrinhas para a Marisa se despedir e se quiser dar uma sugestão. Vou só agradecer por me terem convidado mais uma vez e pretendo aparecer aqui para falar sobre as redes sociais. E muito obrigada por me convidarem e boa noite. Leonor, para terminarmos. Então pronto, boa noite, chegamos ao fim, pronto. Estejam atentos, novamente, também para os pais, acabamos mais de ver a perspectiva dos adolescentes e também não tanto se calhar dos pais, mas os pais também conseguem estar atentos, têm que tentar perceber como é que é a dinâmica do filho, o que é que o filho acha sobre as amizades dele e tentar também perceber e tentar orientar os filhos nessa questão.
É mesmo muito importante, e ainda bem que a Leonor terminou com este aspecto que eu não queria também deixar passar, que é mesmo isso, e às vezes os adultos incorretamente desvalorizam também o sofrimento do seu filho adolescente quando, por exemplo, ele está chateado com um amigo, não é? Ou quando existe algum tipo deste conflito, e portanto vamos pensar nisto como todos nós dissemos. Se um adolescente estiver a sentir-se excluído ou descartado ou humilhado, e quando chega à casa a mãe ou o pai acham que aquilo é uma parvoíce porque é uma coisa de adolescentes e que aquilo não tem importância nenhuma, esse adolescente não tem onde se refugiar, não é? Precisa mesmo desse abrigo, e aquilo que para nós não tem importância, para o adolescente naquele momento é o mundo dele, é a vida dele, não é? É o contexto social em que está, e muitas vezes não só nos intervalos, mas depois também é no contexto de turma, é no contexto fora da escola, não é? Em termos dos grupos, das festas, das saídas, e portanto aquilo que para nós, obviamente, nós temos esta ideia porque já está um bocadinho distante e que nós percebemos que aquilo é só uma fase da nossa vida, para o adolescente aquilo é tudo, e é mesmo fundamental que os pais tenham esta capacidade de acolher, de receber, de ouvir o adolescente, para depois eventualmente lhe poderem dar alguma sugestão, alguma perspectiva, não descartar, não escamotear, e muito menos ainda isso. Então é mesmo importante não ridicularizar, não é? Não fazer com que o adolescente sinta que também em casa não é ouvido, também em casa a sua voz não é importante. Queria só deixar mesmo esta última ideia, e agradecer muito tanto à Marisa como ao Jorge, como todas as pessoas que estiveram a assistir-nos. Sabemos que existe aqui por alguma razão um problema técnico que faz com que algumas pessoas não consigam estar a ver em direto. Vamos tentar corrigir já para o próximo programa, e até lá, muito brevemente, vamos falar o próximo tema. Penso, se tudo correr bem, vamos falar sobre nutrição, a importância da comida para os adolescentes, não é? De todos os aspectos, desde a anorexia, bulimia, o fast food, haver uma alteração também de modelos de refeição, em que agora a maior parte dos adolescentes não quer comer no refeitório, não é? O poder de compra, que também faz com que as coisas sejam diferentes, e perceber se isso efetivamente é benéfico e se é saudável. Um beijinho a todos e até breve.